Olá, meu nome é Rosélis Moraes. Eu estou aqui hoje participando da segunda semana SEMAV, que é a Semana da Alimentação Viva. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco das minhas experiências. Eu moro aqui em Brasília, eu trabalho no restaurante Girassol e sou responsável técnica. Nesse restaurante também nós servimos algumas preparações vivas. Venho fazendo cursos de reeducação alimentar, focado também na alimentação viva. E tenho trabalhado com detox, com jornadas de desintoxicação. E escrevi um livro que é Alimentação Viva e Ecológica. Eu conheci a alimentação viva em 2003 e desde essa época eu venho pesquisando, venho praticando, venho divulgando a alimentação viva. Esse livro ele foi lançado em 2011 e eu procurei nesse livro falar bastante sobre os benefícios da alimentação viva, assim de uma forma bem didática, para que as pessoas pudessem colocar em prática e sentir os benefícios da alimentação viva. Porque realmente a alimentação viva ela foi um marco na minha vida e hoje eu vivo uma vida muito mais plena, muito mais em contato com a natureza. Em 2013 também esse livro ele foi editado pela Laude e hoje você pode encontrar em todo o Brasil, né? E aqui tem um pouco do meu trabalho. Hoje eu vou falar para vocês sobre o tema alimentação viva, os benefícios da alimentação viva na cura das doenças e manutenção da saúde. Para abordar esse tema, é importante a gente falar de 3 pontos. Então, eu queria estar falando inicialmente sobre alimentação viva, o que ela diz, sobre o que causa as doenças e sobre a homeostase. Então, a alimentação viva, o que ela diz para a gente? Ela diz que o alimento vivo, ele é rico em enzimas, ele é rico em energia vital. Então, a alimentação viva, ela fala de um sistema vivo. E quanto mais enzimas nesse sistema, mais vida nós temos disponível, mais energia vital. E como que a gente pode interagir com essa energia vital? Como que essa energia vital chega até o nosso corpo? Nós precisamos entender também que nós somos um sistema vivo. Então, um sistema vivo ele precisa de enzimas, precisa de energia vital. Na natureza, nós recebemos a energia vital através do solo. O solo fértil, ele vai produzir alimentos saudáveis. Nós, através de uma água pura, através do oxigênio, do ar, né, de um ar puro. Então, através dos 4 elementos da natureza, nós recebemos a energia vital, sol. E o nosso alimento ele é produzido através desses 4 elementos. Então, uma fonte importante de energia vital é o nosso alimento. Então, o alimento vivo, ele é rico em enzimas. Aonde a gente mais encontra enzimas são nos alimentos germinados, em especial os brotos. Por quê? Os brotos, eles estão numa fase de desenvolvimento, que são as plantinhas jovens, que nós podemos cultivar na terra. Então, nesse momento, há uma riqueza de nutrientes biodisponíveis para que o nosso organismo possa utilizar de uma forma natural, sem gastos de energia. Então, as sementes, elas contêm muitas substâncias tóxicas e à medida que essas sementes vão germinando, e para germinar, as enzimas precisam ser ativadas. Então, precisa de água. A água, ela penetra nas sementes e ela ativa as enzimas. Então, o milagre acontece. A enzima, ela faz esse milagre.
e a vida começa a entrar em atividade. E nesse momento ocorre uma diferenciação celular muito intensa dentro das sementes. E com isso vai havendo uma degradação das substâncias tóxicas que estão presentes nessas sementes. E essas substâncias tóxicas, elas estão ali como uma defesa para que as sementes possam cair na terra, germinar, crescerem, né? Para que elas possam ter sucesso. Então, para não ser atacadas por algum parasita, alguma bactéria. E à medida que as sementes então vão germinando, vai degradando essas substâncias tóxicas. Então, os brotos, nesse momento, eles são os alimentos mais importantes para a nossa cura, porque eles contêm uma riqueza de nutrientes, de microelementos, de oligoelementos, de princípios ativos, antioxidantes, que vão ajudar na nossa cura. E nós também podemos, né, preparar sumos desses brotos que vão ser mais ainda eficazes para a nossa cura. Bom, agora vamos falar um pouco como que a doença é causada. A doença, ela, assim, na nossa cultura moderna, o que mais causa as doenças é a ingestão de comida ruim. Então, que comida ruim é essa? Essa comida ruim é a comida processada, que perdeu os nutrientes, porque à medida que os alimentos vão sendo refinados, eles vão ficando desvitalizados. Então, ali já não vai ter as vitaminas, os sais minerais, as fibras. E esse alimento é um alimento que vai causar impacto no nosso organismo, porque como ele entra muito rápido na nossa corrente circulatória, né? A gente está falando de carboidratos refinados que vão causar impacto no nosso corpo e vão causar processos inflamatórios. E como exemplo a gente podia citar a diabetes, que hoje podemos dizer até que é uma epidemia, né? Na nossa cultura moderna, a gente sabe que o número de diabetes vem a cada ano aumentando. Embora é uma doença assim que parece aparentemente simples, mas é uma doença que leva a complicações e com o tempo a pessoa pode ter muitas perdas no organismo e muitas complicações. Bom, então essa comida ruim também, ela pode estar carregada com outras substâncias tóxicas. Por exemplo, pode ter aditivos, os alimentos podem ter sido produzidos com agrotóxicos, né, na agricultura convencional, e herbicidas, várias substâncias que podem terem contaminado esse alimento, e no nosso corpo também essas substâncias elas vão interferir no nosso metabolismo, nas nossas reações. Bom, nem vou ampliar muito agora essa conversa sobre alimentação, porque é uma conversa que todo mundo já está bem afinado sobre ela, né? Mas é bom a gente entender como que ocorrem esses impactos, a questão do alimento com índice glicêmico alto, né? Que chega muito rápido na corrente circulatória e pode fazer com que o organismo produza mais insulina, que cria uma resistência à insulina e a partir daí desenvolver esses processos inflamatórios. Outra questão importante da gente estar conversando é a questão emocional. Então a questão emocional, ela é uma questão assim que pode gerar também toxinas, porque o nosso medo, a nossa raiva, tudo isso está produzindo toxinas no nosso organismo. E isso também vai deixar a gente mais estressado, a gente vai ter mais falta de conexão com o divino, com a vida espiritual, e daí vai haver mais perdas de nutrientes no nosso organismo. É interessante a gente lembrar do Tilden, que ele dizia que a doença ela é causada pela toxemia, e ele abordava muito essa questão emocional,
ele falava como que as emoções também intoxicam o nosso organismo. Então, lembrando, né, que as nossas crenças, que como que a doença ela vai se formando no nosso organismo, vai através dessas toxinas que se acumulam, né, do nosso medo, dessa frequência, dessa tristeza que vai se instalando no nosso corpo e criando um meio propício para que bactérias, vírus, fungos patogênicos possam desenvolver, colonizar e produzir doenças no nosso corpo. Bom, o outro ponto importante da gente estar conversando é sobre a homeostase. A homeostase é o equilíbrio, né, que existe entre o meio. Então, no nosso corpo existe um equilíbrio dinâmico. E quando esse equilíbrio, qualquer situação, qualquer elemento que desequilibre o nosso organismo, o organismo vai buscar um novo equilíbrio. Então, o Claude Bernard, desde 1813, Claude Bernard, ele falava sobre essa questão da homeostase. Então, ele falava do equilíbrio dinâmico interno do corpo e que as enfermidades elas eram geradas quando rompia esse equilíbrio. Então, é interessante a gente compreender que esse equilíbrio dinâmico, ele também existe na natureza e que a nossa saúde, ela depende desse equilíbrio também da natureza. Então, agora a gente pode citar o Max Gerson. O Max Gerson, ele falava do metabolismo externo e falava do metabolismo interno. O Max Gerson, para mim, ele é uma referência importante. Nós podemos até falar a terapia Gerson, né? Aqui no Brasil hoje se fala muito dessa terapia para a cura do câncer. Muitas pessoas vêm procurando, né? E a base da terapia do Gerson era a utilização de sumos de verduras para a cura de doença. Mas essas verduras, elas tinham que ser verduras orgânicas, verduras ricas em nutrientes e energia vital. Porque na realidade o que cura é a energia vital. Então a gente precisa entender a homeostase, o equilíbrio, como que ele acontece no nosso corpo e do que ele depende. Então essa homeostase interna do nosso corpo depende dessa homeostase externa. Então a gente pensa assim, né, num solo que está bem nutrido, ele vai estar produzindo alimentos bem ricos em nutrientes. E esse solo fértil, ele, assim, atualmente, né, a gente está vendo que, de um modo geral, a nossa terra está ficando bem pobre em nutrientes, por causa da lixiviação, por causa dos manejos que são totalmente inadequados. E com isso, os alimentos vêm ficando mais pobres. Então a gente precisa conhecer formas de produzir alimentos que sejam de qualidade para trazer essa energia para o nosso corpo, trazer essas informações para o nosso organismo, para a gente fazer essa ponte, né, para poder reconstituir, regenerar o nosso sistema. Então, nós precisamos regenerar o sistema externo para poder regenerar o nosso sistema interno, né? Então, hoje em dia a gente se fala muito de sustentabilidade. E essa questão da sustentabilidade, quando a gente pensa no nosso solo, que está ficando totalmente exaurido, e que com desmatamento tem áreas que vão ficando desertificadas, e que muitas vezes é difícil renovar, a natureza ela não consegue, às vezes vira um deserto, e a própria natureza ela demoraria bilhões de anos, milhões de anos para poder
reconstituir novamente esse solo. E hoje, uma ferramenta que vem nos ajudar é o trabalho com a permacultura. A permacultura, ela tem trabalhos assim, bem interessantes para ajudar o solo, ajudar a natureza a se recompor. E uma das coisas que a gente pode citar é a agrofloresta. A agrofloresta ela é tão interessante porque tem várias experiências, né? Tem o Ernest Gust, que vem fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido, e plantando várias espécies ao mesmo tempo, cuidando do solo com muito material orgânico, aí vai criando um ambiente igual aquele que tem dentro da mata. Então vai ajudando a natureza a fazer esse trabalho mais rapidamente. E com isso é possível sim regenerar o nosso solo. Então isso que acontece fora pode acontecer dentro também. Nós podemos criar uma condição para que o nosso organismo, que vem sendo tão exaurido com a vida moderna, para que ele possa ser novamente reconstituído, novamente, né, voltar a funcionar com eficiência, seguindo o ritmo natural. Então, assim, é legal a gente compreender, né, como o Max Gerson ele foi chegando a várias conclusões no trabalho que ele fez. Primeiro, ele tinha uma dor de cabeça assim, muito forte, ele conseguiu curar a dor de cabeça dele e com essa volta para a natureza, tomando esses sumos de verduras, né, e usando às vezes até algumas suplementações para ajudar o corpo a encontrar esse equilíbrio, e ele conseguiu curar uma dor de cabeça muito forte. E também os pacientes dele, às vezes com doenças muito graves, como tuberculose, câncer. Então, foram muitas curas que são relatadas, tem vários livros que falam disso. E é muito interessante a gente conhecer esse trabalho, porque é um presente para a gente. É uma ajuda nesse momento que a gente está vivendo uma situação tão crítica aqui no nosso planeta, né? E vamos conversar um pouquinho sobre o que nós encontramos na alimentação viva, para a gente entender por que ela tem, né, essa força vital, essa força de cura. Então, assim, no alimento vivo, nós temos a água estruturada. No nosso corpo, tem muita água, né? Tem 65%, 70% de água. Um bebezinho, por exemplo, ele chega a ter 95% de água. E os nutrientes, eles circulam por essas águas no nosso corpo para chegar até as nossas células e nutrir as nossas células. E lá nas plantinhas, né, nós temos esses nutrientes que vão do solo, né, a planta absorve esses nutrientes. Lá também no solo nós encontramos uma quantidade enorme de micro-organismos que vivem ali, e esses micro-organismos eles ajudam, né, para fixar nitrogênio na plantinha, né, na raiz da planta e outros elementos. Então a terra ela tem que ter esses micro-organismos para que a plantinha possa crescer. E aí tem essa água estruturada que está presente nesses alimentos, com todos esses nutrientes que ela foi estruturando, que ela foi produzindo, né, através da fotossíntese, da interação com os 4 elementos. Então isso é muito mágico, né? A vida é muito mágica. E esses alimentos, então, eles contêm uma água que a gente chama de água estruturada. E nessa água tem todos esses elementos ali
os sais minerais, as vitaminas, as proteínas, os aminoácidos, os carboidratos, açúcares, né? Então está tudo ali organizado no nosso alimento para a gente estar se nutrindo dele, né? Então esse alimento também ele é rico em oxigênio, ele é rico em enzimas, ele tem, né, uma quantidade enorme de princípios ativos, antioxidantes. Tudo isso nós encontramos no alimento vivo, cheio. Então ali está presente essa energia da natureza, a energia vital, com todas essas informações de uma forma organizada, que o nosso corpo ele é capaz de absorver tudo isso, de digerir, absorver de uma forma muito tranquila, muito natural e ajudar a regular todas as funções do nosso corpo. Então, assim, a gente pode pensar um pouco nos benefícios da alimentação viva na cura de doença e na manutenção da nossa saúde. Quais seriam, então, esses benefícios? Uma coisa importante que a gente pode dizer é que o alimento vivo, ele alcaliniza o nosso organismo. Ele é altamente alcalinizante. Como o nosso organismo, ele produz muita acidez, principalmente por causa do estresse, por causa das nossas emoções, os impactos também que o organismo sofre da poluição, o impacto gerado também pela radiação. Então são tantos impactos que às vezes a gente nem imagina que esteja acontecendo, e o Max Gerson ele fala muito disso. Ele fala até a tinta da parede, o sabonete que a gente usa, a água, né, que contém cloro, água tratada, o flúor, por exemplo, é uma substância altamente tóxica, cancerígena, e nossa água é tratada com flúor. Então isso é um risco muito grande para a nossa saúde. E assim, o alimento vivo, ele vai ajudar a neutralizar muitas substâncias tóxicas do nosso corpo, porque com a alimentação moderna e tudo isso, há muita perda e muita acidez, né? Frituras, a gente acaba ingerindo muitos alimentos ácidos nessa cultura moderna, refinados. Até o excesso de castanha produz acidez no nosso corpo. Então tudo isso a gente tem que ficar muito atento. Então essa função de alcalinizar o nosso organismo, ela é importante porque vai neutralizar a ação desses radicais livres e vai deixar o nosso corpo levemente alcalino. Porque o corpo está tão ácido que ele vai precisar de 20 vezes mais álcalis para ajudar a manter ele num ponto assim, que é o ideal, que é próximo ao neutro, né? O meio levemente alcalino. Esse é o meio onde tudo se harmoniza no nosso corpo e onde a gente vai encontrar o equilíbrio.